Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira, estamos aqui conforme prometido, corrigindo aquele simuladão de direito eleitoral referente ao TRE Paraná. Provas nesse domingo, sábado estaremos juntos na revisão de véspera em Curitiba, espero todos vocês lá. Foram 15 questões de múltipla escolha, baseados no concurso Banca Fundação Carlos Chagas. Vamos resolver então a nossa primeira questão. Qualquer dúvida que você tiver, basta me mandar e-mail para contato@eleitoralcombruno.com.br. Como todos sabem, ontem saiu o edital do TRE Rio de Janeiro e lá no meu site www.eleitoralcombruno.com.br já estão disponíveis 2 cursos do Regimento Interno TRE Rio, que já foram enviadas 3 aulas, já estamos quase finalizando o curso, e o de resolução de questões em vídeo de Direito Eleitoral, 10 aulas, 150 questões. Fique ligado, fique de olho, pode ir lá no site e adquirir os cursos. A primeira questão diz o seguinte: sobre a composição e a competência dos órgãos da Justiça Eleitoral, vamos marcar aqui a alternativa incorreta. Letra A. A composição de todos os órgãos colegiados com jurisdição eleitoral é híbrida. Veja só, mais uma vez, a composição de todos os órgãos colegiados, então não estou envolvendo aqui os juízes, com jurisdição eleitoral é híbrida. Sim, tanto o TSE quanto os TREs, quanto as juntas, nós temos membros híbridos. Então, por exemplo, no TSE eu tenho membros do STF, do STJ, tenho advogados, enquanto nos TREs eu tenho desembargadores, juízes de direito, membros da Justiça Federal, no caso temos advogados também, e as juntas, onde eu tenho um juiz de direito e cidadãos. Então, veja que a composição é híbrida, portanto, a letra A está correta. B. Os tribunais eleitorais não podem subdividir-se em câmaras ou turmas, diante da ausência da permissão constitucional. Verdadeiro, o único órgão que poderá se dividir, portanto, em câmaras ou turmas são as juntas eleitorais, não é? Então, a letra B, ela está também verdadeira. Marque aí. Letra C. O princípio da periodicidade da investidura da função eleitoral não é usado quando, na primeira instância, a comarca ela é de vara única e, portanto, só existe um juiz e um promotor eleitoral. Muito bem, nesse caso aqui nós não teremos o famoso rodízio. Sendo assim, a periodicidade da investidura da função eleitoral não se aplica nessa situação. Letra D. Compete ao TSE conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais licença e férias, assim como também afastamento do exercício dos cargos efetivos. Essa é o gabarito, ela está incorreta, porque não cabe ao TSE conceder aos juízes eleitorais licença e férias. E sim, esta é a competência que está prevista no Código Eleitoral para os TREs. Tudo bem? Letra E. As decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Mais uma alternativa verdadeira é a exceção na Lei 3.165 de 2015 quanto às deliberações. Então, neste caso, precisamos que essas deliberações sejam tomadas com a presença de todos os membros. Tudo bem? Então, o gabarito da questão 1, impassível de recurso, ninguém entrou com recurso no prazo que foi estipulado, é o gabarito letra D. Questão número 2. São órgãos da Justiça Eleitoral, TSE, TREs, juízes e juntas, todo mundo sabe. Sobre eles, vamos marcar a alternativa correta. Letra A. Cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta deste, ao seu substituto legal. Então, veja, cabe a jurisdição de cada uma das zonas eleitorais a um juiz de direito em efetivo exercício e, na falta desse, ao seu substituto. Verdadeiro. Por enquanto, esse é o gabarito. Nós sabemos que para cada zona eleitoral nós temos um juiz de direito ligado a ela. B. Na composição do TSE, solidifica-se o princípio da diversidade na composição de seus órgãos monocráticos? Falso. O que nós temos aqui na composição do TSE, o que vigora é o princípio da diversidade na composição de seus órgãos colegiados. Então, letra B, falsa. C.
O TSE elegerá o seu presidente e vice dentre os ministros do STF, por eleição que ocorrerá no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não, a eleição do presidente e do vice-presidente, ela vai ocorrer no âmbito do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Tudo bem? Letra D. O Ministério Público é representado junto ao TRE pelo Procurador-Geral da República? Também não. E sim pelo Procurador Regional da República. O Procurador-Geral ele vai atuar perante o TSE. Letra E. A indicação de advogados para o TSE é feita pelo TJ após a aprovação do STF. Não. A indicação dos advogados para o TSE é feita pelo STF, enquanto que a nomeação será feita pelo presidente da República. Então, muito cuidado. Quem indica advogados, o Tribunal de Justiça indicando advogados é para os TRS. Portanto, questão 2, gabarito letra A. Vamos à terceira questão. Devido ao princípio da liberdade partidária, é livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção dos partidos, cujos programas respeitem a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana. Embasando-se na lei dos partidos, vamos marcar aqui a alternativa correta a respeito do processo de criação de um partido. Letra A. O partido político, antes de adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil, registra seu estatuto no TSE? Falso. Não é antes de adquirir a personalidade, e sim depois. Então, o registro do estatuto ele é feito após a aquisição de personalidade jurídica. B. Pode ser admitido o registro do estatuto de partido que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove no período de 1 ano o apoiamento mínimo de eleitores não filiados a partido político, além de outras hipóteses. Qual que é o erro dessa letra B? Na verdade, a comprovação ela tem que ser feita no período de quanto tempo? 2 anos e não 1 ano. Letra C. O requerimento do registro de partido, dirigido ao cartório competente do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital Federal, deve ser subscrito pelos seus fundadores em número nunca inferior a 101, com domicílio eleitoral em no mínimo 1/3 dos estados. Verdadeiro. É aqui que nós chamamos de etapa de fundação de um partido político. Então, no número mínimo de 101 fundadores, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados. Letra D. Só o partido que tenha registrado seu estatuto no TRE respectivo pode participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo, ter acesso gratuito ao rádio e TV e à propaganda partidária nos termos fixados nesta lei. Falsa letra D. O registro do estatuto é onde? TSE. Letra E. Somente a aquisição da personalidade jurídica assegura a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos, vedada a utilização por outros partidos de variações que venham a induzir a erro ou confusão. O erro aqui está em dizer que é a aquisição de personalidade jurídica que assegura esses fatos, né? Exclusividade de denominação, siglas, símbolos. Na verdade, é o registro do estatuto no TSE. Então, corrija aí. Questão 3, sem dúvida alguma, letra C, não houve também possibilidade de recurso. 4. Protocolado o pedido de registro de um partido político no TSE, o processo respectivo, no prazo de 48 horas, é distribuído a um relator, que, ouvida a Procuradoria-Geral em 10 dias, determina em igual prazo diligências para sanar eventuais falhas do processo. Se não houver diligências a determinar ou após o seu atendimento, o TSE registra o estatuto do partido no prazo de... Então, veja, qual que é o prazo que o TSE tem para registrar o estatuto do partido? Deferindo ou indeferindo? Sem dúvida alguma, artigo 9º, parágrafos 3º e 4º da Lei dos Partidos, é a letra D, 30 dias. Certinho? 5. Um dos requisitos de elegibilidade para o exercício da capacidade eleitoral passiva é a fidelidade partidária. No Brasil, não admite-se a candidatura avulsa. Dessa forma, julgue as alternativas, assinalando a incorreta. A. Só pode filiar-se a partido o eleitor que estiver no pleno gozo dos direitos políticos. Verdadeiro.
B. Os órgãos de direção nacional, estadual e municipal dos partidos terão pleno acesso às informações dos seus filiados constantes do cadastro. Falso. Só quem terá acesso são os órgãos de direção nacional, estadual e municipal não. C. É facultado ao partido estabelecer em seu estatuto prazos de filiação partidárias superiores. Verdadeiro. Letra D. Nas segundas semanas de abril e outubro de cada ano, os partidos, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacionais, deverão remeter aos juízes eleitorais para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos e das seções em que estão inscritos. Verdadeiro. Finalmente, a letra E. Exige-se 6 meses que o eleitor esteja filiado ao partido para concorrer às eleições. Segundo a Lei 13.165, alterou o prazo de 1 ano para 6 meses. Então, também a letra E está verdadeira. E como estávamos buscando a incorreta, o gabarito é a letra B. Tudo bem? Vamos agora para a questão de número 6. Questão número 6. Conforme a lei dos partidos políticos, vamos marcar aqui a alternativa correta. Vejamos a letra A. Para desligar-se do partido político, o filiado faz comunicação verbal ou escrita ao órgão de direção municipal e ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito. Essa letra A está falsa porque a comunicação ela não será verbal, ela será por escrito em 2 vias, uma dirigida ao órgão de direção municipal e a outra ao juiz eleitoral da zona em que for inscrito. B. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais antiga, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais. Não, prevalece a mais recente, ok? Letra C. Não perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar pela hipótese de mudança de partido, efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação, exigido em lei, para concorrer à eleição, seja majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. Verdadeiro, essa é chamada hipótese de janela partidária, que não acarreta a perda do mandato, porque ela é uma justa causa de desfiliação. D. Decorridos 5 dias da data de entrega da comunicação ao órgão de direção municipal e ao juiz, o vínculo torna-se extinto. Não são 5 dias, são apenas 2 dias. E letra E. O cancelamento imediato da filiação verifica-se nos casos de outras formas previstas no Estatuto, com comunicação obrigatória ao atingido no prazo de 72 horas da decisão. Falso. O prazo não são 72 horas para a comunicação, e sim 48. Portanto, se eu estava buscando a correta, o gabarito é a letra C. Tudo bem? Questão 7. A respeito da prestação de contas partidária, julgue as assertivas. Primeiro, é vedado ao partido receber direta ou indiretamente, sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, inclusive através de publicidade de qualquer espécie procedente de entidade de classe ou sindical. Verdadeiro. 2. O partido está obrigado a enviar mensalmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício encerrado até o dia 30 de abril do ano seguinte. Não é mensalmente, sim anualmente. 3. Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadados bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral. Isso é uma disposição no que tange à prestação de contas por esses órgãos de direção municipal que não movimentaram recursos. 4. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanha, devendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas. 4, também verdadeira, sendo assim a número 1, a número 3 e a número 4 estão corretas, marcaremos a letra B como gabarito. Vamos à questão 8. Julgue as assertivas a respeito da prestação de contas à Justiça Eleitoral. A. No caso de recursos de origem não mencionada ou esclarecida, fica suspenso o recebimento das cotas do fundo partidário por 12 meses. Veja só, no caso de origem não mencionada ou esclarecida, a suspensão não é pelo período de 12 meses, e sim até que haja o esclarecimento. Por isso que a letra A está falsa.
B. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Verdadeiro. Não confunda quando extrapolar o limite de gastos, que aí nós temos multa de até 100% no valor que ultrapassar o limite. C. As sanções serão aplicadas à esfera partidária responsável pela irregularidade, suspendendo o registro ou a anotação de seus órgãos de direção partidária? Falso. Na verdade, somente o responsável, o órgão de direção responsável pela irregularidade que sofre a sanção. D. Erros formais ou materiais que, no conjunto da prestação de contas, comprometam o conhecimento da origem das receitas e a destinação das despesas, não acarretarão a desaprovação de contas. Falso, porque se compromete o conhecimento da origem das receitas e destinação das despesas, sim, vão acarretar a desaprovação das contas. Letra E. O Instituto ou Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política será atingido em caso de desaprovação das contas? Não. Tanto o Instituto ou Fundação de Pesquisa e de Doutrinação e Educação Política não são atingidos em caso de desaprovação. Gabarito aqui da questão número 8, letra B. Nona questão. Segundo a lei das eleições, que disciplina sobre as coligações, vamos marcar a correta. Letra A. É obrigatório aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para a eleição majoritária, proporcional ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação majoritária. Falso. Não é obrigatório. A formação de coligações ela é facultativa, lembre-se. B. A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a justiça eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. Muito bem, essa é uma das atribuições das coligações. Verdadeiro. Letra C. Na propaganda para a eleição proporcional, a coligação usará obrigatoriamente, sob, abaixo do nome da denominação, as legendas de todos os partidos. Inverteu aqui, né? Para a eleição majoritária, sim, abaixo todas as siglas. Para proporcional, somente a sigla que aquele filiado faz parte. Falsa letra C. D. A coligação será representada perante a Justiça Eleitoral por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo até 5 delegados perante o TRE, 5 perante o TSE, 4 perante os TREs, 3 perante os juízes. Falsa letra D. Letra E. A responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária entre os candidatos e os respectivos partidos, alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma coligação. Não alcançarão outros partidos quando forem integrantes de uma mesma coligação. Somente aquele partido que aquele filiado cometeu a irregularidade. Gabarito questão 9, letra B. Vamos à questão número 10. A lei das eleições prevê normas para o registro de candidatura, tais como a. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleia Legislativa e câmaras municipais no total de até 200% do número de lugares a preencher? Falso. Não é 200%, 150%. B. Nos municípios de até 200 mil eleitores, nos quais cada partido poderá registrar candidatos no total de até 200% do número de lugares a preencher. Na verdade, 200% considere como ok. O problema está aqui, não é 200 mil eleitores, 100 mil eleitores, até 100 mil. C. No caso das convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos, os órgãos de direção dos partidos respectivos poderão preencher as vagas remanescentes até 30 dias antes do pleito. Verdadeiro. Esse vai ser o gabarito da questão 10. D. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro dos seus candidatos até às 19h30 do dia 15 de agosto. Não confunda propaganda partidária com o registro. Na verdade, o registro é até às 19 horas e não 19h30. Letra E.
A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, inclusive quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida na data limite para o pedido de registro. Essa letra E é totalmente confusa, não é? Contrária. Veja, a idade mínima, a regra, é na data da posse, salvo a de 18 anos. Então, o erro está aqui, ó, uma questão de português, porque o restante aqui estaria correto relacionado à idade de 18 anos. Então, vamos desconsiderar a letra E e marcar a letra C como gabarito. Tudo bem? Vamos agora à questão de número 11. Muito bem, chegamos à nossa questão de número 11. Vamos lá. Sobre a possibilidade de substituição dos candidatos, vamos marcar a alternativa incorreta. Letra A. É obrigatório ao partido ou coligação substituir candidato que for considerado inelegível, renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro, ou ainda tiver seu registro indeferido ou cancelado. Letra A está falsa, porque não é obrigatório, é facultativo. Se estávamos buscando a incorreta, achamos. B. A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no Estatuto do Partido a que pertencer o substituído, e o registro deverá ser requerido até 10 dias contados do fato ou da notificação do partido da decisão judicial que deu origem à substituição. Verdadeiro. C. Nas eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a substituição deverá fazer-se por decisão da maioria absoluta dos órgãos executivos de direção dos partidos, podendo o substituído ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde que o partido ao qual pertencia o substituído renuncie ao direito de preferência. Também verdadeiro. D. Nós temos uma questão que foi uma unificação de prazos que foi muito bom para nós. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 dias antes do pleito, exceto em caso de falecimento do candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse prazo. Muito bem, a exceção aqui é o falecimento, qualquer prazo. Letra E. Estão sujeitos ao cancelamento do registro os candidatos que até a data da eleição forem expulsos do partido, em processo no qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias. Letra A é a única incorreta da questão 11 e é o nosso gabarito. 12. Sobre a prestação de contas eleitorais à Justiça Eleitoral prevista na Lei das Eleições, marquemos também a incorreta. A. As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referente à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes. Verdadeiro. B. Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim, na rede mundial de computadores, os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha, em até 72 horas do seu recebimento. Verdadeiro também. C. Ficam dispensados de comprovação de prestação de contas a cessão de bens móveis, limitada ao valor de 4.000 por pessoa cedente. Muito bem. Letra D. A Justiça Eleitoral adotará o sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 25.000, atualizados monetariamente a cada eleição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, chamado INPC, da Fundação IBGE, ou do índice que o substituir. Por que ela está falsa? Por conta desse valor. Na verdade, o máximo R$ 20.000 para que entre na prestação de contas simplificado, ou para municípios que vão eleger prefeitos e vereadores com menos de 50.000 eleitores. E, então esse é o gabarito, letra D, questão 12. Letra E, nas eleições para prefeito e vereador de municípios com menos de 50.000 eleitores, a prestação de contas será feita pelo sistema simplificado. Acabei de dizer isso para vocês. Questão 13. Segundo as disposições penais previstas no Código, vamos marcar a incorreta. A. Sempre que o Código Eleitoral não indicar grau mínimo, entende-se que será ele de 1 ano para pena de reclusão e de 10 dias para detenção. Já achamos a incorreta.
A pena mínima para a reclusão é 1 ano, mas para a detenção são 15 dias. B. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena, sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 e 1/3, guardados os limites da pena cominada ao crime. Muito bem. C. A pena de multa consiste no pagamento ao Tesouro Nacional de uma soma de dinheiro que é fixada em dias multa. O seu montante é no mínimo 1 e no máximo 300 dias multa. Verdadeiro também. D. Reter título contra a vontade do eleitor é crime passível de pena restritiva de liberdade ou multa. Verdadeiro. E letra E. A multa poderá ser aumentada até o triplo. Também verdadeiro. Questão 13, letra A. Questão 14. De acordo com a Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, vamos julgar as assertivas. Primeiro, são inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado em razão de terem desfeito ou simulado desfazer vínculo conjugal ou de união estável para evitar caracterização de inelegibilidade pelo prazo de 8 anos após a decisão que reconhecer a fraude. Verdadeiro. 2. Para concorrer a outros cargos, o presidente, os governadores do Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Totalmente verdadeiro. E 3. Caberá a qualquer candidato, partido ou coligação ou Ministério Público, no prazo de 5 dias contados da publicação do pedido de registro, impugná-lo em petição fundamentada. É a famosa ação de impugnação ao registro de candidatura. Todas estão corretas. Gabarito, letra D. Vamos à questão 15, a nossa última questão do simulado. A Lei 6.091 de 74 dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição a eleitores residentes nas zonas rurais e dá outras providências. Sobre a citada lei, vamos marcar a correta. A. Os veículos e embarcações, devidamente abastecidos e tripulados, pertencentes à União, Estados, territórios e municípios, e suas respectivas autarquias e sociedades de economia mista, incluído os de uso militar, ficarão à disposição da Justiça Eleitoral para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais em dias de eleição. Falso, porque é exceto os de uso militar. B. Até 15 dias antes do pleito, os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do Serviço Público Federal, Estadual e Municipal oficiarão à Justiça Eleitoral, informando o número, a espécie e lotação dos veículos e embarcações de sua propriedade. Não é até 15 dias, até 50 dias. Esses prazos da Lei 6.091 vocês têm que decorar. C. Até 20 dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral requisitará dos órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e municípios, os funcionários e instalações de que necessitar, para possibilitar a execução dos serviços de transporte e alimentação. Essa questão, se caísse na prova, muitos errariam. Não é até 20 dias, até 15 dias. Letra D. 50 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará pelo órgão competente o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores, dele fornecendo cópias aos partidos 15 dias e não 50. Anote aí. E sobrou a letra E, que deve ser o gabarito. A Justiça Eleitoral instalará 30 dias antes do pleito, na sede de cada município, uma comissão especial de transporte e alimentação, composta de pessoas indicadas pelos diretórios dos partidos nacionais, com a finalidade de colaborar na execução da Lei 6.091 de 74. Questão 15, nossa última questão do simulado, gabarito letra E. Sendo assim, finalizamos a correção desse simulado. Espero que tenha sido de grande valia para vocês e que domingo seja um dia de muita luz, de muito sucesso para cada um de vocês que farão essa prova. Certo? Estarei aqui aguardando vocês me mandarem as provas para que a gente possa corrigir e verificar possíveis questões passíveis de recursos. Tudo bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e um excelente domingo. Tchau, tchau.